Fala pessoal, tudo bem? Um brinde à vida. A vida que será bastante discutida, discorrida, dialogada hoje pelas juventudes que estamos recebendo aqui no Prioridade Absoluta, que, como você já sabe, é o podcast do Pequeno Nazareno, em parceria com o programa socioambiental da Petrobras. Por que eu falei da vida inicialmente? Por que brindei a vida e te convido a viver bem e te convido a valorizar o bem viver? Porque nós vamos saber exatamente o que é o bem viver. E quem explica para a gente são essas juventudes maravilhosas. São juventudes lutadoras pelo bem viver. Tema do nosso diálogo, da nossa conversa de hoje, aqui no Prioridade Absoluta. Estou recebendo a Lorena Muniz, estou recebendo também a Graziele, né? A nossa querida Grazi, que tem 14 anos, a Grazi Muniz, e o Rian da Fonseca, Rian da Silva da Fonseca. Já até aprendi o nome dele inteirinho. É estudante, tem 12 anos, né? Vai me falar um pouco sobre a vida dele lá na comunidade, na escola. Eles vão falar sobre tudo isso aqui no nosso Prioridade Absoluta. Gente, tudo bem com vocês? Tudo bem. Tá ou não tá? Né? Tá tudo ótimo. Tudo ótimo. Tá, se demoraram a falar, eu fiquei preocupado. Pensei que não estava tudo bem. Que beleza. E aí, Grazi, aqui primeiro as mulheres, né? Eu vou começar aqui com você e com a Lorena. E eu vou, na verdade, eu ia te apresentar, mas mudei de ideia. Se apresente aí para quem está vendo a gente. Quem é a Grazi? Quem é que é a Graziela, de 14 anos? Graziele, né? Graziele, que tem 14 anos e que participa do projeto Dignidade para a Infância. Fale sobre você. Meu nome é Graziele Oliveira, tenho 14 anos. Atualmente eu trabalho no Jovem Aprendiz, no Pequeno Nazareno, trabalho na Escola Murilo Borges. E lá eu trabalho na secretaria. Eu sou uma menina muito dedicada nas minhas coisas, que eu faço e que eu quero. E eu participo das oficinas do Pequeno Nazareno com a Bel, uma pessoa maravilhosa, Flaviana, Thalita. E é isso. Que bom, viu? Olha, eu não tenho um chapéu aqui hoje, mas se eu tivesse, eu tiraria para você. Eu gostei da sua apresentação, tá certo? Você é uma menina dedicada, né, naquilo que faz. Vamos saber mais sobre o seu trabalho como jovem aprendiz. Já tem algum tempo que você está como jovem aprendiz? Faz pouco tempo. Pouco tempo. Entrou aí no Dignidade para a Infância e deu sorte. Se deu bem. Eu entrei dia 5. Dia 5 desse mês. De janeiro. É. Olha só, mas claro, você já vinha se preparando, já estava participando da parte teórica, dos cursos, né? Do projeto. Muito massa, viu, Grazi? Grazi, muito obrigado. E aí, Lorena Muniz, né? Sim. Já cientista ambiental pela Universidade Federal do Ceará. Se apresenta, conta pra gente como é que você embarcou nessa aqui, né? Como é que você chegou nessa turma boa do Dignidade para a Infância. Eu conheci o projeto pela Bel também, né, que a Grazi já falou, e eu já dava algumas oficinas de educação ambiental para outras comunidades, né, em outros locais, porque eu não moro muito para a parte do Vicente Pison. Eu moro mais para o Conjunto Ceará, mais para aquela parte de lá. E aí eu já tinha trabalhado com a Bel antes, já conhecia ela, e ela falou, amiga, você vai gostar muito de trabalhar no Dignidade para a Infância. E a gente está precisando de educadores socioambientais para levar algumas temáticas. Então, desde o ano passado, eu estou dando algumas oficinas para as crianças e para os adolescentes também, e que a gente traz essa pauta ambiental e também social do que eles estão vivendo nas ocupações deles também, né? Porque às vezes as pessoas têm muito esse olhar de falar sobre meio ambiente, de falar sobre natureza, tirando o ser humano daquilo tudo, né? Então, e culpabilizando muito o ser humano também. Então, em algumas oficinas eu ensino, por exemplo, sobre os resíduos, né? Como é que eles podem fazer em casa, a sensibilização mesmo para que eles se conscientizem sozinhos, porque a gente não conscientiza ninguém. E é basicamente isso, a gente vai falando muito sobre resíduos e estamos caminhando para conversar também sobre mudanças climáticas, para entender também o que eles conseguem fazer nos territórios que eles vivem para também melhorar esses locais, né? E acho que é mais ou menos isso que eu venho fazendo pelo Pequeno Nazareno. Muito bem, Lorena. É fantástico, viu? Os garotos, as meninas e os meninos já falaram sobre o seu trabalho, falaram sobre as oficinas aqui em outros momentos, mas hoje é a vez da Grazi e também do Rian
falar sobre isso, não é, Rian? Tudo bem contigo? Tudo. Olha Tudo. só, tá feliz, rapaz, em participar do projeto? Tô. Você é um menino muito estudioso, que já me disseram também, não é? É um adolescente, tem 12 anos. Eu sou um menino muito dedicado nas minhas coisas e sou muito legal para as pessoas que gostam de mim, que não gostam, não estão nem aí. Se não gostar, não tá nem aí, né? Tá certo, não se preocupa muito não, né? Mas eu tenho a impressão de que todo mundo gosta de você. Não é não, Grazi? Sim, Ele é um cara bacana, né? Tá fazendo que ano mesmo? Sétimo, fazer o sétimo agora. Começou agora o 7º ano, né? Gosta de estudar? Não? Gosto um pouco. Ah, gosta um pouco. É isso, rapaz. Eu sei que você gosta muito. Qual é a matéria que você gosta mais? É matemática, é? Não, Mas fala assim, bem pertinho do microfone, eu pessoal te gosto um ouvir. pouco de matemática, mas a minha matéria preferida é português. Português, né? Eu tenho uma amiga que gosta muito de geografia. Ela me contou antes da gente começar aqui a gravação. Na verdade, Sim, era eu. e geografia tem muito a ver com a ciência ambiental, não é não? Geografia, biologia, todas as áreas de natureza, elas se interligam, química também se interligam de todas as formas, porque elas estão falando sobre, exatamente sobre a natureza. Então, a geografia, ela se interliga muito em relevo, né? Algumas coisas em vegetação, a biologia já vai mais... Tem a parte da biologia humana, que somos nós, a biologia animal, a biologia vegetal, e a química é os átomos e tudo que está interligado. Então, todos se interligam. Nas ciências ambientais, a gente estuda basicamente um pouquinho de cada coisa para poder seguir o seu rumo do que você gosta mais, né? Por exemplo, a minha amiga que apresentou o TCC nessa semana agora, ela falou de manguezais, que são ecossistemas, e falou sobre mercúrio, que é um elemento químico. Então, como é que está presente nos manguezais o mercúrio? Por que ele está? Que já é mais uma ação humana, né? Então, a gente faz essa interface, né, de pesquisa, de estudo e também de trabalho entre a humanidade e as ciências, né? Que é exatamente isso. Sabe, Lorena, é muito importante você tocar nessa questão de que tudo está interligado, né? Conectado. Inclusive, eu lembro do saber da academia e do saber popular. Por que eu estou lembrando disso? Porque nós estamos vivendo num momento em que, essa semana, né? Acredito que foi ontem, que a fundação que faz a previsão aqui da nossa quadra chuvosa no Ceará, ela fez o anúncio, né? Disse que 40% talvez fique aí na média, mais 40% abaixo da média, alguma coisa assim. Eu não tenho os dados aqui de cor. Sim. Mas eu estou lembrando esse tema para lembrar do saber popular através dos profetas da chuva, Sim. né? Aqueles homens e mulheres bastante experientes, Sim. que observam também a natureza, não é? E já por que mais se de 30 reúnem. anos se reúnem aqui no interior do Ceará para Exatamente. dizer se vai chover ou não. Não é verdade? E Não é bacana? É bonito eu isso. acho muito legal. Pelo menos as formas de educação que eu tento levar, que é muito do Paulo Freire e também de uma educação decolonial, que é o quê? Uma educação que não pensa em como colonizaram o Brasil, e sim como é que a gente decoloniza isso, né? Como é que a gente escuta as pessoas que estão vivenciando aquilo e que os saberes deles também são importantes. Então, em basicamente todas as oficinas que eu não falo que eu tenho o saber, né? Eu não falo que eu sei, eu falo que eles sabem também e que é importante da gente estar ouvindo o que eles estão falando, porque são pessoas do território, então eles sabem. Quando eu estava conversando mais cedo com a Grazi, ela estava falando sobre os alagamentos, né, que tem lá próximo quando tem chuvas. Então, é importante da gente estar escutando essas pessoas e não só escutando, né? A gente sempre deve estar escutando essas pessoas porque é elas que estão nos territórios. E é isso que às vezes não é escutado, né? Tanto essas pessoas que já fazem isso há muito tempo, como, por exemplo, comunidades indígenas e quilombolas, que não são escutadas em muitos momentos, né? E Ailton Krenak fala isso há muito tempo. E ele é uma referência muito grande indígena quando ele fala exatamente sobre o futuro ancestral, né? Que a gente sabe que as pessoas ficam falando tanto como se o futuro fosse algo tecnológico, como, na verdade, se a gente continuar nesse caminho, não vai ser um futuro tão bom, né? Então, é importante isso. Exatamente. Quando a Grazi se preocupa com a questão da chuva, se vai chover muito ou não, por conta dos alagamentos, né? É bom a gente destacar que você mora em uma comunidade que é a vista para o mar, não é assim? Isso. Que fica aqui na Praia do Futuro, não é assim? Então é complicado, né? Lá na comunidade, quando chove muito,
O negócio fica feio, viu? Pois é, porque as moradias elas não estão assim ainda bem estruturadas. Quem mora muito perto, assim, da praia, quando chove bastante, quando realmente está no inverno mesmo, não tem como ficar. Os barracos ficam dando choque. Não tem estrutura para ficar. A água dá para cima da canela, tem vezes dá no joelho. No vídeo mesmo que eu mostrei para ela, a água dá no joelho do povo que está tirando as coisas de dentro do barraco. Meu pai mesmo, o Antônio Carlos, que ele é líder também da comunidade Vista para o Mar, ele já sofreu um choque tentando tirar uma geladeira de dentro de um barraco. Os barracos dando choque e ele arriscando a vida dentro dos barracos, tirando as coisas dos moradores. É porque as famílias, aqueles poucos móveis, né, aqueles poucos eletrodomésticos que conseguem, né, acho que é um desespero muito grande. Você sentindo a água chegar e vai perder aquilo que você lutou tanto, trabalhou tanto para conquistar, não é, Grazi? Mas, Grazi, como é que é lá na escola? O seu trabalho como jovem aprendiz, né, treinada aí pelo Pequeno Nazareno e também através desse projeto Dignidade para a Infância. Como é que é o dia a dia lá na escola? É bom, bastante produtivo. Agora a gente está na parte das inscrições, né, para novos alunos. As matrículas. E aí é uma parte cansativa, né? Porque tanto é muita gente, como também tem a parte de ajeitar por letra, enfim. Mas é bastante produtivo, é bom. Você eu auxiliando a turma lá na secretaria da escola, é? Onde você trabalha. Eles me auxiliam, né? Mas eu também. É eles que te auxiliam, né? Porque você está aprendendo, né? Chegou recentemente. Tem mais algum jovem aprendiz junto com você lá? Sim. Mas também foram através do Pequeno Nazareno? Exatamente. Olha só que bacana. Uma contribuição legal aí para a educação, viu, Lorena? Você falou aí, logo de início, você falou que a gente não conscientiza ninguém, a gente aprende junto, cresce junto. Aí eu senti que você tinha essa veia aí paulo-freiriana, né? Falou também na questão decolonial, né? E nós fomos colonizados. Quem foi que colonizou a gente, ô Ian? Fale bem pertinho aqui do microfone. Quem foi que descobriu o Brasil? Pedro Alves Cabral. Pedro Alves Cabral. E o Brasil estava coberto, Ian? Não, né? Vamos explicar a história da colonização aí, professora Lorena. Eita. Vamos entrar na geografia, na história, e tá tudo junto como ela já explicou. Então, Ian, para você compreender melhor, falando de decolonização, né, ainda é importante falar para ele um pouco sobre essa história. Tá. Nas escolas é muito explicado, né, que Portugal chegou e colonizou o Brasil. Alguns professores já vêm tirando um pouquinho esse tipo de fala e o tipo de explicação dessa forma, porque já havia muitas pessoas morando no Brasil, né? Já havia vários indígenas e outras populações que estavam aqui também. Então, quando eles chegam aqui, eles não chegam e fazem muitas amizades. Na verdade, eles têm um olhar de que a terra também é deles, e é como se eles tivessem descoberto, por isso que eles falam o descobrimento do Brasil. E aí, quando eles chegam, eles fazem alguns acordos, né, que não fazem muito sentido, talvez, para alguns indígenas, né? Por exemplo, trocar um espelho por outra coisa, porque para a população indígena, elas não conheciam um espelho, não conheciam outras coisas relacionadas, porque elas usavam muitas coisas relacionadas à natureza. Então, eles trocavam porque achavam aquilo muito interessante. Mas, na verdade, eles não estavam percebendo o que estava prestes a acontecer, né? Que era uma colonização muito massiva, que provavelmente acabaria com grande parte dessa população indígena e que hoje ainda resiste muito. Então, quando a gente fala sobre isso, né, sobre a decolonização, é exatamente sobre a gente estar falando sobre povos que já estavam aqui no Brasil, que são os indígenas, e também povos que foram trazidos para cá à força, que são os africanos, né? E aí isso não aconteceu só no Brasil, mas na América do Sul basicamente todinha aconteceu, né? Quando a África também foi explorada, eles trouxeram vários escravos para cá. E esses escravos sofreram algo que até hoje é muito visto na população negra sobre o racismo. Então, é bem difícil quando a gente conversa sobre isso e a gente quer levar para vocês essa decolonização nas aulas, é exatamente para vocês olharem também
para a população indígena e também para a população negra, que às vezes somos a nossa família e nós mesmos, né? Então é por isso que a gente tem esse olhar diferente do que às vezes alguns professores trazem. Bacana, eu fiz essa brincadeira com você, né, sobre a história do Brasil estar coberto ou não e quem descobriu, né, para dar exatamente, fazer esse gancho para a Lorena falar um pouco para a gente sobre isso, porque é muito importante. Lá em 1900 e lá vai bolinha, quando eu estava na escola, fazendo também o mesmo ano que você está fazendo hoje, eu compreendia dessa forma, mas a gente vai avançando junto, vai aprendendo junto, né? E é muito importante tudo isso, tá certo? Como é o nome lá da sua escola mesmo? Godofredo de Castro Filhos. Godofredo de Castro Filho. Ah, muito bem. Que fica no bairro Serve Luiz. Serve Luz. Eu estou preocupado. Você está falando longe desse microfone. Fale bem mais pertinho para a gente te ouvir bem, tá bom? Bacana. Rian, como é que é lá a tua família? Com quem você mora? Eu moro com a minha mãe, com meu pai e com meus irmãos. Que são quantos seus irmãos? Que moram comigo são 4. 4, né? Com você 5, então. Todos meninos? Não, 2 meninas e 3 meninos. Quem dá mais trabalho lá na casa? Ninguém. Ninguém. São os anjinhos. Olha só, tá vendo? Tudo bem. Se saiu bem, viu? Porque depois o pessoal vai ver aqui o podcast, né? Os seus irmãos. Mas, rapaz, aí tu estava dizendo que a gente se dando aqui em casa, tava, né? Então você se saiu bem, viu? Parabéns. 12 anos, né? Começou agora um período importante, que é a adolescência, né? Deixou de ser criança, agora é um adolescente. E é isso aí. Bom, você participou das oficinas sobre meio ambiente aqui com a Lorena, não é? Participou até de limpeza também de praia, né? Foi uma vez ou mais de uma? Foi uma vez. Uma vez, né? Nas próximas eu quero você lá também, viu? Tá certo? O diretor também vai por lá, nosso diretor aqui que está ali gravando a gente. Mas, e essa história do bem viver, que eu falei no começo aí? Vocês estão lutando pelo bem viver de todos nós, não é? Pelo bem viver da humanidade. Da humanidade. Que legal. E o que é o bem viver? De uma maneira bem simples assim, bem rápida. O bem viver é viver bem. É viver bem. E para viver bem, Graziela, parabéns. E para viver bem, Graziela, como é que a gente vive bem? Ajudando uns aos outros. E Comendo bem, produtos né? industrializados? Ai, não. Não, né? Não dá, não. Comendo bem, não é? Comendo bem. Fazendo amizade, né? Porque tem muita gente que é amargurada. Porque, meu Jesus. Muita gente amargurada. Deus que abençoe. Que não quer fazer amizade com gente ninguém. amargurada, não, por favor. Ah, beleza. Sem peso. Muito bom. Mas e as oficinas, elas têm tratado sobre o quê? As oficinas do projeto Dignidade para a Infância, né? Claro, é sobre meio ambiente, porque tem as outras que tratam tem direitos humanos, né? Vamos falar sobre meio ambiente, que é a nossa praia aqui. Certo. A de meio ambiente, né? A gente foca muito em falar sobre as praias, né? Falar sobre resíduos e também territórios. A limpeza de praia que a gente fez foi exatamente falando sobre isso, né? Falando sobre por que a gente está limpando aquele ambiente que era próximo à ocupação a ocupação raiz da praia. Por que a gente deveria estar fazendo isso, né? Por que é importante a gente cuidar daquele local. Além da comunidade morar literalmente na praia mesmo, né? Por isso que o nome é Raízes da Praia. É deles estarem cuidando de si mesmo. Porque, como eu falei, quando a gente cuida da natureza, a gente cuida de nós mesmos. Então, quando a gente está fazendo aquela limpeza ali, quando a gente está se cuidando, a gente acaba cuidando da natureza em si. Então, muitas oficinas eu falo sobre esse bem viver, né? Das crianças, com também a natureza. Porque, querendo ou não, muitas comunidades, né, periféricas, comunidades faveladas, às vezes não têm esse olhar do que é a natureza. Porque também a gente tem todo esse movimento da favelização, né? Que as casas são menores, enfim. E a natureza mesmo, ela meio que não existe ali. Então, como é que essas crianças têm dignidade? Quando você pensa na sua infância, acha que você lembra muito assim, né? De coisas que você fez na natureza. Por exemplo, seu pai tinha um sítio, seu avô morava no interior, como a Grazi já morou, né, Grazi? Quando você lembra um pouco do interior, você tem
um tato muito assim, de pegar na grama, de plantar alguma coisa, de correr. Já em outros espaços não tem tanto esse olhar. A gente tem muito asfalto, ou então a gente tem uma areia que não ajuda muito a gente, né? Que é o caso lá do Vicente Pison, que tem bastante areia. E aí a gente acaba não olhando e percebendo o nosso entorno, né? Onde a gente está vivendo, o nosso território. Então, eu já fiz uma oficina, que é inclusive do lado do Pequeno Nazareno da sede, né? Que a gente falou sobre território, como é que foi formado o Vicente Pison. O que é aquilo ali que a gente está vivendo, né? O que é aquele espaço? É uma duna. Por que ela não é mais uma duna que se mexe, que é móvel? Por que ela não tem vegetação? Como é que ela foi essas pessoas foram morando naquele espaço, né? E aí a gente fala sobre Fortaleza começa a falar sobre pessoas do interior que migraram para Fortaleza. Mas por que essas pessoas estavam migrando? Por conta, né, da seca, por conta das melhorias de vida. Então, eu tento trazer muito por mais que, como eu te falei, né, a gente tenta conectar as coisas. Quando a gente conecta a história também, a gente entende o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. E aí eu tento fazer isso, além de também falar sobre os resíduos, né, que é algo bem importante. Nas limpezas, eu acho que eu foco muito mais nos resíduos, porque é o que eles vão pegar. E também como é que esses resíduos, né, como é que o plástico, como é que o vidro, o que eles vão pegar nas praias, como é que isso pode fazer mal para eles mesmos, para os animais. E aí eu faço uma loucura, porque aí é tipo uma virada de chave. Porque você entende que aquele plástico que estava no chão poderia um peixe comer ele, esse plástico depois virar um microplástico e você pesca um peixe, ou seu pai pesca um peixe, e aí é exatamente o peixe que está contaminado. Para ver que tudo é um ciclo, né? Quando você não pensa nesse ciclo das coisas, você acha que nada é interligado. Então, se eu jogar um lixo aqui, não vai acontecer nada. Mas, na verdade, esse lixo vai parar em algum lugar e provavelmente vai ser no mar. Pois é, Lorena, sabe o que eu acho bacana? É porque meninos, né? Adolescentes como o Rian, como a Grazi, eles não só participam daquele momento da oficina, sim, mas eles participam também da prática, da questão das limpezas que acontecem. E quando a gente convida para vir visitar a gente aqui, bater papo, eles também aceitam. Então isso é muito legal. Vocês são diferenciados, viu? Tem uma galerinha aí que, quando a gente convida para participar das atividades todas do projeto, o pessoal já, sabe, se voluntaria, já levanta a mão, não fica assim parado no tempo. Então eu acho muito bonito também. O diretor está me lembrando ali que eu tenho que conversar com você que está nos vendo a respeito desse QR Code que está aí na tela da gente, né, diretor? Pois é, está bem aqui, gente, na nossa tela, viu? Então, o Pequeno Nazareno, ele desenvolve vários projetos, né? Ainda bem que o Dignidade para a Infância, ele tem esse apoio, um apoio muito forte do Programa Socioambiental da Petrobras. Mas os demais projetos, eles não têm, geralmente, dificilmente têm um financiamento. Então, se você puder apontar aí a câmera do seu celular, né, para que mais jovens, mais adolescentes, como o Rian, como também aqui a Grazi, né, e tantos outros que participam conosco em vários municípios, em várias cidades do Norte e Nordeste do Brasil, dessas oportunidades, dessas oficinas. Então, é muito simples, você pode fazer uma doação de qualquer valor, tá certo? E você vai estar dessa forma, de verdade, concretamente, contribuindo com todo esse processo, vai estar se conectando, né? como é a palavra bacana que a gente está utilizando hoje aqui, né? Tudo interligado, tudo conectado, tá certo? Além de dar um like, claro, para ajudar aqui o nosso canal a se fortalecer, se inscrever no canal, tudo isso são formas, todas essas são formas de contribuir aqui com o nosso trabalho, com o trabalho do O Pequeno Nazareno. Mas Lorena, Grazi e Rian, eu queria pedir também aqui o nosso diretor, o Herberson Santos, que comece a nos mostrar. Você falou do resíduo, né? Os meninos fizeram uma diferença aqui entre resíduo e rejeito, né? Está aí na nossa tela. Comenta um pouquinho para a gente sobre isso. Vocês viram isso lá na oficina, não foi, meninos? Eu te mostro. Legal. Isso fica quando a gente faz as oficinas da limpeza de praia ou qualquer outro tipo de limpeza, né? Não precisa ser só na praia. É como se fosse uma A3, né? Uma folha normal. E aí eu mostro para eles exatamente para eles conseguirem pensar. Porque quando a gente pensa em lixo, a gente pensa em um aglomerado de coisas, né? A gente não sabe o que pode ser feito com aquilo. E aí quando a gente pensa
o que que é esse lixo? Eu já fiz exatamente uma oficina sobre isso. O que que vocês pensam quando vocês lembram da palavra lixo? Aí a pessoa, mau cheiro, várias coisas juntas. É exatamente isso, a palavra lixo remete a isso. Quando você vê um lixo, é tipo várias coisas juntas, você não sabe para onde vai. É assim, Rian? Uhum. Quando você pensa no lixo, você pensa em quê? Fecha o olho aí e lembra. Lixo. Você lembra? E sujo, tudo bagunçado, fedido. E muito lixo. Muito lixo. Tá vendo? Beleza, olha aí. Exatamente, e aí quando a gente traz essas duas palavras, resíduo e rejeito, a gente tem como caracterizar elas, né? Por exemplo, o resíduo é algo que consegue ser reciclável, né? Consegue reciclar de novo, ser usado de novo. E o rejeito é algo que provavelmente não vai ser usado novamente, né? Não é reciclável porque a indústria da reciclagem não faz esse reciclamento. Como, por exemplo, aí a gente tem uma caixa de pizza. Se fosse só um papelão sem estar sujo, ele poderia ser reciclado. Mas como está sujo de gordura, alguma coisa assim, é mais difícil de fazer todo o aparato para fazer a reciclagem novamente. E aí, trazendo esse assunto, quando eu falo sobre lixo, rejeito e resíduo, eu falo também muito sobre os catadores e as catadoras, que são agentes ambientais muito importantes, que tem vários na cidade, né? Que trabalham muito bem e que é muito importante de estarem sendo falados, porque muitas vezes são invisibilizados, né? E também são marginalizados. Por exemplo, a gente vê na rua e acha que é uma pessoa suja, uma pessoa que não quer trabalhar, enfim, tem vários outros tipos de preconceito. Então, falar dessas pessoas de uma forma que elas não têm nada a ver com esse estereótipo que colocaram, mas sim são pessoas que estão trabalhando e também estão fazendo algo muito importante, que é tirar resíduos que seriam reciclados, é importante ser falado. Então, eu falo isso muito para eles também, nas limpezas de praia. Algumas vezes eu consigo citar, porque também às vezes é correria, né? Mas dá certo também. Bacana. Grazi, a participação nesses momentos, nessas oficinas, fizeram você mudar alguma atitude, mudar algum comportamento seu em relação, por exemplo, separar o lixo, algo do tipo? Sim. A minha mãe, ela pegou algumas caixas de papelões e ela fica separando as coisas. Ela bota cada um em uma caixa. E quando tem algo cortante, ela geralmente bota dentro de alguma coisa assim que quando alguém que for lá para botar, né, na reciclagem para fazer algo, não pegar e se cortar. Ela enrola num papel mais grosso e bota lá. Esse é um cuidado, uma atitude assim, de prevenção, de cuidado com o outro também, né? Muito bonito, viu? Vale a pena participar dessas oficinas, viu, Lorena? A que a Grazi participou, não foi eu que dei, né? Foi a minha amiga, Lara Isabelle. Ela também é cientista ambiental. Uhum. Ela que deu a oficina para a Grazi. Mas pensando nos mesmos princípios que eu vim falando para vocês, né? Outra coisa muito importante que a Grazi falou agora, isso, né, dos materiais cortantes, a gente está chegando próximo ao carnaval. E muitas vezes as pessoas, enfim, né, bebem a latinha ou então jogam, não é nem a latinha, é mais o vidro. O que a gente costuma falar de, assim, pessoas que estudam um pouco sobre reciclagem é para usar mais a latinha, porque o metal, ele é mais reciclável do que o vidro, né? E o vidro é cortante, então, às vezes, eu já estava num carnaval e uma pessoa foi procurar a latinha dentro de um saco e se cortou com o vidro, porque tinha, né, um vidro cortado. Então, tem que ter esse cuidado também com os catadores, né? Você pensar para onde está indo depois que você utiliza aquilo, para onde é que vai depois, né? Tipo, não é só para um saco de lixo, mas às vezes o nosso pensamento só vai até esse local, né? É verdade. Eu acho que a gente acaba adquirindo também esse reflexo, principalmente as novas gerações. Já viu algum coleguinha jogando papel lá onde não deveria, um lixo onde não deveria? Aí você se lembrou assim, rapaz, na escola ou lá na comunidade mesmo? Eu já vi na comunidade e também já vi na escola. Aí Em outros lugares na rua também. Aí você deu um toque para eles. Diz, ó, moçada, não pode fazer isso com o lixo, coloca o lixo No lixo. no lixo, no lugar onde tem que ser lá adequado para o descarte, né, Rian? Ok, muito bom mesmo. Que a gente tem mais imagens aí, diretor, dessas oficinas aí, socioambientais? O que tem aí pra gente? Aí. Olha só. Fala aí, Rian, dessa. Um tubarão preso numa corda. Isso acontece quando um barco, qualquer coisa, quando vai pescar, ele vai comer, ele vai para cima da rede sem ver, aí fica enroscado. Olha só, isso é muito ruim. Mas isso chega pode matar o peixe? Pode, porque ele pode ficar enforcado. Vai ficar sufocado, né? Asfixiado. É isso Muito mesmo. bem, bacana. O que mais que rolou lá na oficina?
Vamos ver aqui. Aí. Olha só, quer falar, Grazi? Essa cena aí? Não, Grazi. O que é isso, Grazi, que está aí? Pontas de cigarro. Que jogaram lá na praia? Sim. Nossa, e isso não é legal não, né? Para Não. vocês que moram lá na comunidade, né? Que é uma comunidade que fica na praia. Exato. São atingidos aí negativamente, impactados negativamente por uma atitude dessa das pessoas, né? Bastante. Olha só, é isso mesmo, né, Lorena? Sobre as bitucas de cigarro, Microfone. sobre as bitucas de cigarro, a gente fala muito porque as pessoas não sabem do que é feito o material de bituca de cigarro ou ponta de cigarro, tá? Você Mesma sabe, coisa. Ian, de que são feitas as pontas de cigarro? Não. Hã? Eu nem lembro mais. Não, Grazi? Lembra não? Mas tudo bem, olha, com certeza muita gente que está nos vendo também nesse momento não sabe também. E você vai aprender agora aqui com a doutora Lorena. As bitucas de cigarro, elas são feitas de material chamado acetato de celulose, que é um polímero. Os polímeros, o que são? Eles são plásticos, assim, facilmente de entender, né? São vários tipos de plásticos são feitos de polímeros. E aí, essa parte amarelada ou então branca, ela não é feita de acetato de celulose, ela é feita de papel. Mas dentro do filtro, ele é feito de acetato de celulose. E aí, depois de um tempinho, começa a sair o papel, né? Porque o papel se degrada naturalmente, mas o acetato de celulose demora muito mais. Então, fica esse acetato de celulose, que é plástico, na areia. E aí ele vai se decompondo, passa um tempo, só que dentro do filtro tem também substâncias tóxicas, né? Que é do cigarro. Depois desse tempo que ele passa, que é mais de, uns 300 anos dele ali, né? Então, já tem vários estudos de decomposição de bitucas de cigarro e nesses estudos mostram, né, essa decomposição e essa poluição da água e do próprio solo. Então, se a gente for pesquisar um solo que tem vários tipos de bituca de cigarro lá, a gente vai ver que vai ter muitos poluentes. Aí, o que isso tem a ver com a gente, né? Vamos supor que isso não tem nada a ver. Vamos supor que um animal, uma ave, ou então a tartaruga, um peixe, come essas bitucas de cigarro. Né? Aí vem aquele ciclo, que o peixe comeu, ele próprio se contaminou com aquilo, e depois a gente pesca o peixe que comeu essa bituca de cigarro, né? Aí a gente também está se contaminando. E aí a gente chama isso de bioacumulação e biomagnificação trófica. São nomes bem diferentes, mas eu falo para os meninos também. Olha só, tudo bem. Eu pensei que ela estava esculhambando a gente aqui, viu, Ian? Mas são termos, assim, importantes, né? Científicos. Os dois são muito importantes. Eles são um pouquinho, dá para entender. Tipo, bioacumulação, você entende a acumulação, né? Então, é um animal que está se acumulando pelo mesmo tipo de toxina ou por outra coisa, né? Se a gente come... Aí a biomagnificação trófica é exatamente quando aquele animal passa para outro, que é a cadeia alimentar. Então, é como se, vamos supor, assim, para dar uma ideia assim, de tempo. Vamos supor que tem um peixe menor e ele come algo, né, que faça ele se contaminar. Aí ele comeu aquilo, outro peixe maior vai e come ele. E depois a gente come ele. A última pessoa a comer, ou o último animal, é o que mais é contaminado. Entende? Então, é a gente. Por isso que, às vezes, pensar muito no mar é também pensar na gente e nas comunidades, né, litorâneas que estão se alimentando daquele peixe. Bacana, Lorena. Vocês que estão em casa aí, percebem, você que está em casa, percebe a importância, a magnitude, o alcance de um projeto como esse, o Dignidade para a Infância, que é realizado pelo Pequeno Nazareno em pelo menos 12 municípios do norte e nordeste do Brasil. Esse processo de conscientização, né? Essa conversa em que os coletivos envolvidos nesses diálogos vão crescendo, vão amadurecendo, né? Quer dizer, a gente vai melhorando a nossa civilização. Então, a equipe do Dignidade para a Infância tem muito orgulho em ser parte, em fazer tudo isso, sabe? Encontrar pessoas como a Lorena, como a Grazi, como o Rian, que são multiplicadores de toda essa riqueza, de todo esse saber. E a gente fica muito feliz, né, em ter esse canal aqui do podcast, de ter esse canal do Prioridade Absoluta para reverberar, para espalhar aí todas essas informações. Mas a gente tem mais imagens das oficinas, né? Olha só.
Isso aí é o que eu exatamente estava falando, né? Que alguns pássaros, inclusive aves migratórias, elas se alimentam muito com coisas próximas da praia. E aí tem muitos resíduos, né? A praia geralmente está muito suja pelas próprias pessoas que deixam na praia algumas coisas. E até mesmo o mar traz, né? A gente acha que caiu uma coisa aqui e não vai voltar mais para cá. Talvez não volte mais para cá, mas para outro lugar, com a correnteza, vai chegar em outro lugar. Tanto que, inclusive, no litoral... Pode deixar essa foto aí. No litoral aqui do Ceará tem estudos feitos, que foi o Instituto de Ciências do Mar, que é o Labomar, onde eu estudo, né? Que foram feitos, que foram encontrados resíduos do Japão. E aí, como é que veio? Pelas correntes marinhas, né? De dentro do oceano. Então, por isso que é importante esse pensamento dos resíduos não ser só no Brasil, mas sim um pensamento internacional. E aí já são diretrizes que estão sendo levadas em conta, né? Pelos internacionalistas e pelas pessoas que trabalham com esse tema em central, que é o plástico e resíduos. Próxima. Essa aí. E aí, Rian, descreve pra gente aí essa imagem que você viu lá na oficina também. Isso é uma tartaruga presa numa corda de pescador. Presa numa rede, numa corda de pescador, a bichinha, né, rapaz? Tá enrolada numa rede de pesca dentro do mar. Assim é fácil também, tinha a pesca ali, né? Tinha a dica escrita ali. Mas você não leu, não. Você falou com suas palavras. Né? Eu tô brincando, né? Isso acontece demais, né? É um crime ambiental, a gente pode dizer? Pode De dizer. certo modo, né? Pesca fantasma tem vários tipos de pesca. Pesca fantasma, aí quando é relacionado à pesca em alguns tipos de rede, como rede de arrasto e outras, que é uma rede que puxa do fundo do mar mesmo, né? É também considerado porque você tá puxando literalmente o assoalho marinho todinho assim, né? E aí tá pegando concha, tá pegando peixe, pegando caranguejo, tá pegando tudo e coisas que, inclusive, não eram para sair dali. É como se estivesse fazendo desmatamento no mar, basicamente. Tirando as plantas. Ok. Tem mais ou encerrou aí? Vamos ver mais uma imagem aí das oficinas socioambientais aqui do projeto Dignidade para a Infância. Depois da tartaruguinha, coitada aí, toda enrolada. Tá viajando, a imagem tá viajando. Ela chega já por aqui. Olha Aí, só, rapaz. Quem é esse garoto aí do olho bonito, hein? Quem é? É teu irmão, Rian? Não, é meu amigo. Não. Mas quem tem o olho bonito é você, rapaz, lá, ó. Mas o dele também é. O seu apenas é verde, é? Rapaz, olha aí, que beleza, né? Aí é o canal que a Grazi acabou de falar, onde a gente tirou os restos do lixo. Vocês fizeram a limpeza lá, nesse canal, não é? Não dentro do canal. Só Fora. Nas assim, margens. No redor, no redor. Ao redor, não é? E esse é o amigo, Rian, como é o nome dele? É o Luiz. É o Luiz, rapaz, outro jovem, né? Como a gente falou no início, que está aí lutando pelo bem viver. E o bem viver é isso, né? É ajudar a natureza, é a gente poder trabalhar para viver num ambiente melhor. Que bonito, viu? Essa é a última, diretor? Não tem foto da Grazi, não? Olha a Grazi aí. E aí, Grazi? Descreve pra gente essa cena. Eu tô passando o protetor no Lucas, que é uma criança, né? Que tem síndrome de Down, da comunidade Vista para o Mar. Ele é, vamos dizer, louco mesmo pela Bel. A nossa educadora, a Bel. Por tudo, ele, quando ela vai para a comunidade fazer algo, ele quer estar com ela, quer estar fazendo, em cima, direto, e também aí está se tratando da proteção solar, né? Exato. Para proteger mais sobre o sol, porque também estava num horário, vamos dizer, bem quente, que eram umas 4 horas, 3h30, então o sol tá... Aí a Bel pediu para mim passar nele. Não estava passando só nele, como nos meninos também, porque pegaram aí e fizeram... Aí a Bel disse, vão acabar meu protetor. Tá certo, muito legal, viu, gente? Que bonito, viu? Olha só, Lorena, o que você acha importante, assim, ser dito, né? Queria perguntar, na verdade, antes de perguntar o que eu estava me lembrando agora. Queria perguntar sobre a questão da nossa temperatura, sabe? O pessoal comenta muito, né?
temperatura do planeta, a gente ainda tem uma margem aí, ou já estamos no ponto do não retorno? Ainda tem salvação esse planeta? Então, os cientistas fazem uma margem exatamente para a gente tentar não passar, né? Porque quando a gente pensa na temperatura da Terra mesmo, ela já teve muitas temperaturas, né? A gente já teve, por exemplo, a temperatura quando era tudo gelo, né? Que tinham povos que quase não existiam. Então, já teve várias temperaturas. E o que acontece do aquecimento global é que ele é uma forma natural. Existe o aquecimento global e sempre existiu, vamos dizer assim. Mas, com algumas atividades humanas, esse aquecimento global, em vez de caminhar da forma que ele caminhava, ele vai de forma mais rápida. E por isso que é chamado de mudanças climáticas, né? E os cientistas colocaram 1,5 dessa temperatura, que a gente só pode aumentar até isso, porque se a gente passa disso, a gente tem, como por exemplo, ondas de calor, que já vem acontecendo bastante, né, no Rio de Janeiro, ou fora do Brasil, e até mesmo aqui no Ceará, né, em outros locais. A gente tem uma alta desertificação em locais de semiárido, como por exemplo, no sertão, né, do Nordeste. Nosso Nordeste, o nosso Sim. Ceará, né, é um processo de desertificação, né? Exatamente. E a falta dessa água, né? Então, quando a gente mexe com o calor, com a temperatura, a gente também está mexendo com o ciclo da água, porque se a água passa... Aí a gente vai para a química. Mas se a água, ela passa por uma temperatura de ebulição, né? Que é a temperatura que ela, em vez de ser líquida, vira gasosa, a gente tem essa temperatura sendo esquentada mais rapidamente. Então, quer dizer que talvez não chova mais em algum lugar, ou chova muito menos, ou que outros lugares vai chover muito mais, entendeu? Então, às vezes as pessoas negacionistas falam, mas não existe mudanças climáticas, porque aqui em tal região está chovendo muito mais e era para chover muito menos. Na verdade, não. Vários cientistas estudam que em alguns locais específicos, na verdade, em vez de chover menos, vai chover mais. Então, é exatamente isso, mudanças climáticas. A gente está mudando o clima que a gente já tinha visto como algo natural para a gente, né? Por exemplo, aqui no Ceará a gente pensa muito isso, que a gente tem esses meses chuvosos, né? Que é tipo de dezembro, mais ou menos, para março, abril, né? Vamos dizer assim. Só que agora a gente não vai ter, talvez, essa margem. Mais para frente, talvez a gente não tenha essa margem. E a gente também pensa na temperatura, nas mudanças climáticas, muito em como os animais vão conseguir sobreviver quanto a isso, né? Como é que eles vão fazer as adaptações dele e como é que a gente vai se adaptar. E o mais importante disso também é pensar nas comunidades, nas crianças e nos adolescentes, na juventude. Porque já saiu, por exemplo, numa pesquisa do IPCC, que é o painel intergovernamental, né? Que fala... vários pesquisadores do mundo todo fazem essa pesquisa, né? E saiu no último IPCC que, por exemplo, crianças atualmente sofrem 5 vezes mais do que crianças de alguns anos atrás, né? Então, por exemplo, essas crianças aqui sofreram com mudança climática muito mais do que o senhor, entendeu? Então, é importante também, a gente está falando sobre mudanças climáticas na dignidade para a infância, porque a gente está falando sobre como essas comunidades vão lutar muito mais acerca da mudança climática, né? Das chuvas, como, por exemplo, que a Grazi já falou também, né? E de outras formas, como a falta de água, que também é muito característico do Ceará e do Nordeste, né? Então, pensar na temperatura e pensar no que a humanidade consegue fazer com isso é pensar no nosso presente e no nosso futuro e de quem está vindo, que são as crianças, né? Sem dúvida alguma. Grazi, você trabalha pela manhã ou é à tarde? Pela manhã e estudo à tarde. Estuda à tarde. Está fazendo que ano? 9º esse ano. 9º, né? Tá certo. E o Rian faz o 7º ano, está começando por aí. Gente, eu queria que vocês ficassem à vontade, tá certo? Para mandar aí um alô, para mandar um abraço, para mandar um cheiro para quem vocês quiserem, tá certo? Para mandar um recado aí para os negacionistas, aquele pessoal que não acredita nessas mudanças climáticas, né? E porque pelo que vocês aprenderam aí nas oficinas, vocês acreditam nisso aí que a Lorena prega, não é? Que ela fala aí nas oficinas, não acreditam? Mas tem gente que não acredita. Ela falou que tem aí 1,5, 1,5 grau, certo? Quer dizer que é o teto para a gente tentar não ultrapassar, né? Para salvar esse planeta, né? Para que outras gerações e muitas outras gerações possam viver dignamente, possam viver bem, que é o tal do bem viver que defende aqui o meu amigo Rian, né? O bem viver é viver bem.
Muito simples, está aí a explicação do adolescente, né? Fiquem à vontade, manda aí um abraço para quem vocês quiserem, para a galera lá da comunidade, da escola, e muito obrigado por terem vindo, viu? Eu queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra minha família e um abraço pro meu sobrinho Brian. O Brian, qual a idade do Brian? Tem 1 ano agora, fez 1 ano. 1 ano, que bacana, você já tem um sobrinho, né? Muito bem. E quero mandar uma palavra. Nunca desiste dos seus sonhos. Oh. Beleza, garoto. Eu quero mandar um alô para a comunidade, ó, vocês estão aqui no meu coração. Um alô para minha mãe, pro meu irmão e pro meu pai. E um alô para a Bel, para a Fabiana, ó. E para a Thalita também, não vou esquecer não, viu? É a equipe aqui do Dignidade para a Infância, lá do Vicente Pinzon, aqui em Fortaleza, né? Uma região muito bacana, que a gente respeita muito, viu? Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Lorena, suas considerações. Obrigado também por ter vindo. Eu só quero relembrar a Grazi, que ela disse que ia ler um texto. O texto, é verdade. Ela perguntou se poderia. Se tu não conseguir ler tudo, eu posso ler uma partezinha também, tá bom? Pode ser? Mas ela vai... dê uma olhadinha aí enquanto a Lorena se despede. Certo. Eu quero agradecer vocês, né? O projeto Dignidade para a Infância é um projeto muito importante. Eu falo muito isso para a Bel e para a Flaviana também, né? Que ele recorre muito, fala de muitas coisas importantes, além de também dar um apoio social para essas crianças, para os adolescentes e especialmente para as mães, que é algo muito importante, né? Além disso, eu tento conectar... De novo essa palavra, né? Mas eu tento conectar muito porque... muitas coisas como moradia e algumas pautas que estão sendo perpassadas nessas comunidades perpassam muito os direitos ambientais também e os direitos sociais que essas pessoas não estão tendo, né, infelizmente. E acho muito importante o projeto, espero que continue perpassando por muitos outros anos, né, para que essas juventudes consigam aprender muito mais. Eu acho que a parte coletiva, né, a coletividade, é algo que transforma vidas. Eu acho que nada se constrói sozinho. A gente se constrói tudo, todo mundo junto, conversando, trocando ideias e realmente se expressando para que aquilo seja o melhor para a comunidade. E acho que eu sou muito feliz por estar aqui também e por estar com os meninos aqui também. São muito queridos, maravilhosos. E todos que eu já participei em algumas formações para eles também. Espero continuar dando formações e também chamando outras pessoas, porque quando... eu vejo que tem algumas pessoas que são da mesma área que eu fico assim, gente, vai ser ótimo vocês darem essa oficina lá, porque é um olhar diferente para pessoas que dão uma educação ambiental, vamos supor, numa escola, ou dão, tipo, em locais muito específicos, como na beira-mar, em projetos mais assim, que não tem tanto esse olhar social. Quando a gente chega no Pequeno Nazareno, a gente já consegue ver outras problemáticas que são importantes da gente levar com a gente, né? E também de passar isso nas aulas. Então, eu acho muito importante. Eu acho que quem está na universidade, ou quem já terminou, ou quem ainda está começando, e quem não começou também, é uma ótima estar presente nesses locais, porque você aprende muito mais. Muito bacana, viu, Lorena, essa sua visão. A academia, né, a universidade não pode ser um lugar separado, né, da sociedade. Tem que estar também conectada, não é isso? Tem que estar interligada. Olha, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês, né? Vem aqui meu câmera. Gente, eu vou encerrar aqui porque, na verdade, o espaço maior sempre deve ser das crianças e dos adolescentes, tá bom? Eu vou me calar, vou dizer que toda terça-feira a gente está juntinho aqui nesse canal do Pequeno Nazareno Oficial. Vou pedir o like de sempre, vou pedir o joinha de vocês, que se inscrevam no canal, que façam aí um pix, né, do Pequeno Nazareno, quando aparecer na tela aquele QR Code, os recados de sempre. Mas agora eu me calo, porque quem vai encerrar aqui o nosso episódio de hoje é a Grazi, né? Nossa querida Graziele Muniz. Não, Muniz é a Lorena. A Graziele é Oliveira. Isso. Beleza, gente. Tchau. Eu vou ler um texto. Ele fala mais sobre a comunidade em si. A comunidade só faz sentido quando a gente faz parte dela de verdade. Quando participamos, ajudamos, ouvimos e somos ouvidos.
tudo muda. Não é sobre salvar o mundo, é sobre estar presente, dar uma ideia, ajudar em uma ação, apoiar quem está do nosso lado. Muita coisa boa acontece quando os jovens se envolvem. A gente aprende, cria amizades, descobre talentos e percebe que pode fazer diferença, mesmo em coisas simples. Cada ação, por menor que pareça, conta, seja em mutirão, em um projeto social, em uma atividade cultural ou em uma conversa que acolhe alguém. A comunidade precisa da nossa energia, da nossa criatividade e do nosso jeito de ver o mundo. Precisam também participar de uma ação? Não é obrigado. Não é obrigação, é a oportunidade. Oportunidade de crescer, de transformar o lugar onde vivemos e moramos. E, principalmente, de construir algo juntos. Se envolve, aparece, participa, a comunidade também é sua e ela fica muito melhor com você nela.